A Berlim, que emergiu da Primeira Guerra Mundial, era um grande centro cultural. A cidade amava e incentivava as artes, a música, o cinema, o teatro, a arquitetura. O debate político era intenso, com todas as correntes políticas em atividade. Por tudo isso, não foi fácil para os moradores se habituarem ao nazismo. Ele predominou na Alemanha e os berlinenses tiveram que aderir. Mas quando a guerra estourou, a cidade começou a viver uma nova realidade. Primeiro, a alegria dos grandes triunfos. Depois, a esperança da paz. Por fim, o sofrimento da destruição e a certeza da derrota. Berlim. Isto foi tudo que restou do bairro diplomático da então mais poderosa cidade da Europa. Há menos de 30 anos, o centro da maior ditadura da história moderna. Uma ditadura que precisou capturar sua própria capital, que destruiu sua cidade mais importante. O estádio onde foram exibidos muitos dos primeiros triunfos do Império Nazista ainda está de pé. Uma atração turística e uma lembrança vazia. Por ocasião das Olimpíadas de 1936, os nazistas já estavam no poder há 3 anos. Com a organização desse gigantesco espetáculo, pretendiam impressionar o mundo e restabelecer a autoconfiança dos berlinenses. Os jogos deveriam ajudar a recuperar o prestígio internacional da Alemanha após a humilhante derrota da Primeira Guerra Mundial. O mesmo estádio foi o palco do comício monstro promovido pelo Dr. Joseph Goebbels, ministro da propaganda e responsável por Berlim. Seu objetivo era influenciar os filhos dos sofisticados berlinenses com sua devoção pessoal aos ideais românticos do seu líder, Adolf Hitler. Was wächst in unserem Volk heute nicht für ein wunderbares, geradliniges, gesundes, junges Geschlecht heran. Man kann stolz sein, auf diese neue deutsche Jugend zu sehen. Ihr sollt nicht mit vergrämten Gesichtern herumgehen, sondern ihr sollt noch lachend in die Welt hineinblicken. Und ihr habt Grund dazu, denn diese Welt, eure Welt, unser Volk, unser Reich, sie sind schöner geworden, als sie je zuvor waren. Os berlinenses eram problema para os líderes nazistas. Quando Hitler assumiu o poder em 1933, a votação pró-nazista na cidade foi infinitamente menor do que na maioria da Alemanha. Os berlinenses eram cidadãos de uma grande capital europeia e continuavam sendo primeiro berlinenses, depois alemães, e nazistas só se fossem obrigados. Os soldados que chegaram marchando do sul não passavam a princípio de uma piada de assustador mau gosto. Quando podiam escolher, a maioria dos berlinenses preferia o zoológico aos desfiles nazistas e aos comícios políticos. Os animais selvagens eram poderosos, mas inocentes. Se é que é possível dizer que cada cidade tem sua filosofia própria, a de Berlim era viver pela felicidade do momento, não se preocupar com o dia de amanhã. Mas Berlim era a capital alemã e os nazistas estavam decididos a convertê-la. E quando os nazistas tomaram o poder, os berlinenses foram advertidos de que o livre pensar da sua cidade deveria agora se pautar pelo pensamento nazista. Homens e mulheres alemães, a era do super sofisticado intelectualismo judeu chegou ao fim. O sucesso da Revolução Alemã abriu o caminho para o renascimento da cultura alemã. Todos os livros que não condiziam com a ideologia nazista foram queimados em praça pública. O método goebbeliano
era transformar a cidade numa implacável combinação de recompensas para os seus partidários e brutalidade para os seus opositores. Os desempregados, 3 em cada 10 habitantes, quando os nazistas assumiram o poder, agora tinham trabalho. Enquanto os judeus eram transformados em bodes expiatórios de tudo que estivesse errado. Houve milhares de cartas de protesto, mas quase ninguém nas ruas teve a coragem de interferir quando a comunidade judaica foi aterrorizada pela turba nazista. Mas, acima de tudo, eles tentaram conquistar a cidade pelo entusiasmo, com demonstrações muito bem encenadas e líderes ovacionados pelas multidões. Até os berlinenses mais céticos começaram a titubear e a aplaudir o líder que vivia prometendo que Berlim seria a capital de um novo império em expansão. Por volta do fim da década de 30, os berlinenses já poderiam perceber que a política de Hitler conduziria à guerra. Até mesmo as dançarinas dos teatros executavam rotinas militares. Zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. 1º de setembro de 1939, sexta-feira, as notícias causaram um profundo choque. Todos mantinham a calma, mas o temor da guerra aumentava. As tropas de Hitler invadiram a Polônia. Durante todo o dia, bombardeiros alemães sobrevoaram Berlim, enquanto diplomatas e líderes políticos se reuniam para tentar resolver a crise. No dia 2, um sábado, as praias à beira dos lagos e os cafés estavam superlotados. Talvez fosse o último dia em que todos podiam usufruir desses prazeres. As pessoas não demonstravam preocupação, procuravam parecer otimistas e fingindo que nada estava acontecendo. Enquanto isso, soldados se apresentavam aos quartéis. Talvez demorassem muito para voltar. No domingo 3 de setembro, a França e a Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha. Começa a Segunda Guerra Mundial. Mas em apenas 18 dias, o exército de Hitler aniquila totalmente a Polônia. E de repente, parece que toda a população está nas ruas, aplaudindo o desfile da vitória. A Blitzkrieg, com seus rápidos sucessos, surpreende todo mundo. Mas todos desejavam e esperavam a paz. A França e a Grã-Bretanha, que praticamente não fizeram nada, talvez não desejem que a guerra continue. Espalha-se pela cidade o boato de que a guerra havia acabado. Os feirantes atiram repolhos para o ar e dançam, mas era apenas um boato. A cultura passaria a ser utilizada para compensar a depressão provocada pela continuação da guerra. A Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Wilhelm Furtwängler, ainda era a melhor do mundo. Goebbels, o mais refinado de todos os nazistas e conhecido pela sua predileção por atrizes bonitas, prometera que as musas ficariam silenciosas. Assim, Marte e as musas se dão as mãos nessa tentativa de elevar as almas dos alemães. Nas primeiras horas da manhã de hoje, as Forças Armadas do Reich penetraram na Dinamarca e na Noruega para proteger esses países da ocupação anglo-francesa. 19 de abril de 1940, o início da marcha de Hitler através da Europa Ocidental. Os berlinenses estão apreensivos, temem os poderosos exércitos da Grã-Bretanha e da França, mas a cidade ainda não demonstra emoção. Enquanto a primavera se transforma em verão, continuam chegando as notícias das vitórias. Os cidadãos mal podem acreditar quando são informados de que os britânicos foram afugentados de Dunkerque e que os franceses... A
esmagadora vitória sobre a França, uma das nações mais poderosas da Europa, parece ter justificado totalmente a existência do nazismo. Todas as dúvidas e receios desapareceram. O desfile da vitória é o endeusamento do líder alemão, herói em sua própria capital. No dia 25 de agosto de 1940, a guerra chega a Berlim. O primeiro ataque aéreo britânico foi um choque para os berlinenses. Os nazistas haviam garantido que isso jamais poderia acontecer, que a força aérea de Hermann Göring era poderosa, que Berlim não seria tocada. Mas agora, embora os canhões estejam em atividade, os britânicos parecem cruzar tranquilamente os céus da cidade. Os berlinenses estão chocados e revoltados. Por que os britânicos fazem isso conosco? Haviam nos dito que os nossos bombardeiros só haviam atacado alvos militares. Na verdade, foi um ataque em pequena escala, apenas 22 toneladas de bombas. Mesmo assim, destruíram casas e mataram muitas pessoas. E novos ataques ocorreram nos dias seguintes. Mas o seu principal efeito foi dar um novo ímpeto aos preparativos da defesa civil. Quando ouvimos o alarme de ataque aéreo, fiz soar o meu gongo. Quando isso acontecia, todos deviam deixar suas casas. De vez em quando caía uma bomba, mas ninguém levava isso muito a sério. Todos pareciam acreditar que Göring e seus pilotos eram tão poderosos que os britânicos não teriam vez. Até mesmo os filmes do governo que ensinavam a população a enfrentar o ataque com bombas incendiárias pareciam tratar o assunto como uma brincadeira. Deswegen soll ja so schnell wie möglich eingegriffen werden. Im Übrigen wird das Feuer genauso bekämpft wie jeder andere Brand. Es könnte ja eine Stichflamme entstehen. Damit man von der nicht getroffen wird, muss man die Tür langsam so öffnen. Und dann in der Deckung an die Brandbombe herangehen und aus der Deckung richten. Da muss man sich schon auf die Erde bemühen und mit dem Gesicht möglichst dicht am Boden hereinkriechen und mit der Spritze an den Brandherd heranpirschen. 22 de junho de 1941. Às 3h30 da manhã de hoje, as Forças Armadas Alemãs adotaram rigorosas medidas contra as agressivas provocações da Rússia soviética. Quando decidimos combater a Rússia, ninguém podia acreditar que essa guerra não fosse o fim da Alemanha. Mas sabíamos, através de Mein Kampf, o livro de Hitler, por que ele desejava invadir a Rússia. In the book of Hitler, it was that he wanted to go to Russia. Pela primeira vez, as coisas não se desenrolaram de acordo com os planos. Depois de algumas semanas, os soldados alemães foram surpreendidos sem roupas adequadas pelo inverno russo. No outono e no inverno de 41, todos contribuíram com roupas quentes. A intranquilidade em relação às notícias que chegavam do front eram compensadas pela satisfação de saber que a população podia fazer alguma coisa para ajudar os soldados na guerra. Esse novo sentido de seriedade foi levado para casa pelas mulheres que trabalhavam nas fábricas e nos trens. De acordo com a tradição alemã, especialmente o mito nazista, o lugar da mulher era no lar.
Pelo verão de 1942, as coisas parecem melhorar. Os alimentos são racionados, mas no zoológico os animais continuam sendo tão bem alimentados quanto antes. Os berlinenses encontram-se no centro de um império que se estende mais de 3.000 quilômetros para o norte até o Ártico, 2.400 quilômetros para o leste até quase o Cáucaso, 1.600 quilômetros para o sul até a África e mais de 1.200 quilômetros para o oeste até o Atlântico. Mas agora, Hitler enfrenta não apenas a Grã-Bretanha e a Rússia, mas também os Estados Unidos. Todos sabemos que essa guerra será uma longa luta, mas os soldados continuam voltando para visitar a família e as namoradas. E todos sonham com a paz e o verão, flutuando em alguma romântica ilha dos mares do sul. Perto da casa onde morávamos havia um playground. Meu avô costumava me levar até ali. Ele ficava sentado enquanto eu brincava com bolinhas de gude. Um dia, acho que isso foi em 1941, alguns dos bancos, ou um dos bancos, tinha uma estrela amarela, os outros não. Desde então, ele não pôde mais sentar naqueles que não tinham a estrela. Minha avó tinha mais de 70 anos. Havia uma lista com o nome de pessoas idosas. Elas sabiam que iam embora e ficavam esperando apenas a sua vez. Não sabíamos da existência de Auschwitz. Não sabíamos que jamais os veríamos novamente. Ela não pôde deixar nada para nós, apenas uma carta onde dizia que tanto eu quanto a minha irmã éramos muito jovens e que estava convencida de que teríamos dias melhores pela frente e que a guerra não deveria durar muito mais. Meu pai se chamava Fritz. Meus tios todos tinham nomes como Siegfried e Otto. Eram muito alemães. Já não faziam parte de uma cultura judaica. Ficaram perdidos, completamente perdidos. Descobrimos que estávamos com 3 ou 4 jovens soldados alemães, desertores ou membros da resistência. Pareciam maltratados e muito infelizes. E esta foi a primeira vez, eu acredito, e também a última em muito tempo que tive pena de um soldado alemão. Eram muito jovens e não tinham mais esperança, mas eram calmos e tranquilos. Quando nos colocaram em fila no corredor escuro, eu fiquei junto de um deles. Um dos guardas lhe deu um soco na cara e os seus óculos se quebraram. Essa daí foi a primeira vez que eu chorei. Eu era muito jovem e tentei me controlar durante algum tempo. Mas tudo isso era uma espécie de clímax. Eu tinha pena de um soldado alemão. Eu tinha pena desses jovens. Eu tinha pena de mim mesma. Ele se voltou para mim e acariciou o meu rosto. Este é um incidente sem grande importância. Mas eu acho que ficou muito gravado, assim na minha memória, por ter sido o único gesto de bondade que eu presenciei de um alemão. E esse era um alemão vestido, no uniforme. The only act of kindness in Germany from a German person, and even a person in uniform. Calcula-se que mais de 100.000 judeus berlinenses tenham morrido em campos de trabalho forçado e de concentração. Natal de 1942, o 4º ano de guerra. Essa época em que as famílias tradicionalmente se reúnem faz com que a ausência de pais, irmãos e filhos seja sentida de maneira ainda mais intensa. Pior ainda, este é o 2º inverno que muitos deles passam na Rússia. Berlim procura esquecer a guerra comemorando o feriado. A uma distância de 2.400 quilômetros, em Stalingrado, o exército alemão perde uma batalha crucial. O Ministério da Propaganda procura minimizar a gravidade da derrota, mas 91.000 soldados alemães, tudo o que restou de um outrora orgulhoso exército de quase 300.000 homens, são conduzidos através do gelo para o cativeiro. Pela primeira vez, embora ainda remota, os alemães sentem a possibilidade de uma derrota. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen.
Em Berlim, Joseph Goebbels enfrenta um momento de crise. No gigantesco palácio de esportes, ele pronuncia o mais hábil discurso de sua extraordinária carreira e oferece ao povo não a paz, mas a guerra total. Vocês desejam a guerra total? Vocês querem uma guerra travada sob todos os aspectos, da maneira mais radical e total que jamais foi possível imaginar até hoje? Estão dispostos a prestar o seu apoio total às nossas forças de combate no fronte? E a prosseguir, sem se abalar com o que o destino possa nos reservar, até que o inimigo seja derrotado? Pergunto, estão preparados para seguir o Führer na luta pela vitória, apesar de todas as dificuldades, em todas as tarefas e apesar das mais graves dificuldades pessoais? A maioria dos presentes é composta por nazistas fanáticos, mas lá fora, espalhadas por toda Berlim, centenas e milhares de pessoas comuns ouvem o discurso pelo rádio na tranquilidade de seus lares. Também ouvem dentro de si um eco dos gritos triunfantes que se fazem ouvir repetidamente no hall. Mais tarde, muitos manifestarão seu horror ao que eles próprios sentiram. O próprio Goebbels observou depois do discurso. Teriam se atirado pela janela se eu tivesse dito para agir assim. Berlim e toda a Alemanha logo descobririam o significado da guerra total. O clímax ocorre em novembro de 1943 com a Batalha de Berlim. Centenas de bombardeiros britânicos atacam a cidade todas as noites. As defesas aéreas alemãs esperavam os ataques. Os objetivos dos aliados haviam sido definidos com clareza. A progressiva destruição do sistema militar, industrial e econômico alemão. E também a destruição do moral do povo alemão até o ponto em que sua capacidade de resistência armada seja fatalmente enfraquecida. Não se trata do bombardeio preciso de alvos militares, mas sim do bombardeio de áreas. Berlim é ao mesmo tempo a capital e um centro industrial, e os próprios berlinenses são o alvo. Os berlinenses resistem limpando as ruas, tocando a vida para frente, recusando-se a serem derrotados. Não é uma questão de heroísmo consciente, é apenas uma reação instintiva. O rádio transmite suas canções favoritas. Tudo passará, tudo terá o seu fim. Depois de cada dezembro virá um maio. E assim que a guerra acabar, o soldado voltará para casa. À noite as luzes estarão acesas, pois já não haverá blackout. Goebbels assume pessoalmente o controle das medidas adotadas na cidade. Mostra-se compreensivo com a situação da população, mas diz: podem reclamar durante 3 dias. Depois chega. Os soldados no fronte fazem grandes sacrifícios e os civis devem fazer o mesmo. E onde hoje vemos lama e tristeza, tudo estará claro e novo amanhã. Os berlinenses descobrem que o zoológico fora seriamente danificado pelo bombardeio. As pessoas ficaram tristes e revoltadas, mas o zoológico não foi fechado. Continuou aberto com os animais que sobraram. Berlim estava danificada e desorganizada, mas longe de estar derrotada. Os berlinenses constatavam os danos no zoológico ou em suas casas. Sorriam, davam de ombros e citavam um trecho de um dos primeiros discursos de Hitler. Deem-me 10 anos e não reconhecerão as suas cidades.
Quando Goering, no comando da Força Aérea e da Defesa Civil, faz uma tour da cidade, é recebido com frieza. Em alguns lugares, até com vaias e assobios. Uma vez ele dissera que o inimigo jamais atacaria Berlim e que se uma única bomba caísse sobre a cidade, podiam deixar de acreditar nele. Mas o moral da população não foi abalado. Esse ressentimento comum contra um inimigo comum talvez até tenha fortalecido o moral. Podemos destruir totalmente Berlim com o auxílio da Força Aérea Americana. Isso nos custaria entre 400 e 500 aviões, mas custará a guerra à Alemanha. Isso era o que afirmava o comandante da divisão de bombardeios da RAF. No início de 44, depois de 3 meses de ataques noturnos pelos britânicos, os americanos chegaram em seu auxílio com centenas de bombardeiros. E à luz do dia, os caças alemães derrubaram dezenas de Liberators e fortalezas voadoras. Segundo a teoria, os bombardeios diurnos são mais precisos do que os noturnos, mas quando os aviões bombardeiros são rechaçados pelos caças, não é bem isso que acontece. E muitas das bombas americanas caem sobre locais já atingidos por outras bombas. E tudo que fazem é abalar os tijolos. A Batalha de Berlim é a batalha da Grã-Bretanha alemã. Só que desta vez, os pilotos dos caças alemães é que são os jovens heróis. Em meados de março de 1944, os aliados haviam perdido mais de 500 aviões e 4.000 tripulantes altamente treinados. A tripulação de um bombardeiro não pode contar com mais de 15 missões bem-sucedidas antes de ter o seu avião abatido. Berlim foi atingida por 25.000 toneladas de bombas, mais do que o equivalente em dinamite à bomba atômica despejada sobre Hiroshima. Mais de 6.000 pessoas morreram, quase 20.000 ficaram seriamente feridas. Quase 6 quilômetros quadrados da cidade destruídos, 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Os métodos de guerra utilizados foram descritos como os mais ineficazes, dispendiosos e bárbaros que o mundo conheceu, desde que hordas mongóis espalharam a destruição pela Ásia. Não tivemos grandes problemas para chegar até lá. Mas uma coisa que observei foi a maneira pela qual toda pequena cidade alemã parece disparar indiscriminadamente artilharia antiaérea. Todos parecem absolutamente apavorados de terem alguém por perto. Os caças dificultaram o nosso serviço e o tempo estava muito ruim, mas acho que acertamos o alvo. Um grupo de cavalheiros galantes, felizes em seu trabalho. How would you like to go over again? O exemplo pessoal de Goebbels contribuiu muito para manter elevado o moral do berlinense. Ele temia que Berlim se manifestasse pelo fim da guerra, mas isso não aconteceu. E ele pôde escrever em seu diário: jamais perderemos essa guerra em virtude de moral baixo. Mas em todas as frentes, os exércitos alemães batiam em retirada. O serviço de notícias de Goebbels representava cada derrota como uma vitória. Goebbels prosseguia a visita à cidade com o objetivo de encorajar a população. Uma mulher que ele encontra na rua se queixa de que sua casa foi totalmente destruída na véspera do seu casamento. Goebbels pergunta quantos anos ela tem e ela responde 55. Ele diz: dê graças a Deus que os seus móveis foram destruídos, não seu marido. E conclui: móveis você compra novos, marido é difícil de achar. Muitas pessoas parecem desiludidas. Um número cada vez maior começa a perder a fé nas promessas nazistas de uma vitória final. O governo fornece rações extras para a cidade. Isto ajuda a manter o moral elevado e fortalece o povo para o próximo ataque. Os bombardeiros aliados estão em outra região preparando a invasão da França, mas a calmaria não deve durar muito. Veja depois do intervalo. Sob pesado bombardeio, Berlim é destruída e vê o fim do nazismo. Humor e confusão no Cadernos de Cinema. Copacabana.
Uma comédia musical com Carmen Miranda e Groucho Marx. Neste sábado, 2 da madrugada, aqui na TGE. Pequenos formatos. Exposição de 27 trabalhos de impressão litográfica e aquarela de Alfredo Nikolaevski, na Galeria Espaço Oficina, em Rio Grande. Rua Marechal Floriano 518. Prestigie. Os sons que foram assimilados do primitivo e do folclore e que atualmente são pouco gravados e executados são resgatados pela FM Cultura, em busca da música perdida. Todas as segundas, 8 da noite, na 107.7, Rádio Sem Comercial. Anos, a grande cidade alemã tinha se transformado numa espécie de capital da Europa. Mas agora, o nazismo estava sendo vencido. Debaixo dos bombardeios aliados, Berlim tenta sobreviver, mas começa a ficar em ruínas. Hitler já não aparece mais. A derrota está chegando e, com ela, a fome e a destruição. Durante o verão de 44, o próprio Hitler deveria visitar a capital e discursar para os berlineses. A cidade é toda enfeitada com bandeiras, as pessoas estão excitadas, na expectativa. Mas Hitler não aparece. Ele se recusa a contemplar as ruínas das cidades alemãs. Para muitos parecem piados os dizeres e algumas faixas colocadas nas ruínas. Nossas paredes podem ruir, mas não os nossos corações. Não é piada, é o trabalho de nazistas fanáticos ou do pessoal da propaganda. Durante anos, essas piadas não seriam possíveis em Berlim. O livro de Hitler é para crianças ou para ignorantes. Para a maioria dos berlinenses, essa guerra é suficiente. Mas não fazem esse tipo de coisa. Para o querido tio Hitler. Mesmo assim, no verão de 44, a regata se realiza normalmente. A cidade continua dando as costas para aquilo de que não gosta e vivendo a felicidade do momento. Notícias de que alguns oficiais haviam tentado assassinar Hitler foram recebidas com descrença. Um gesto lunático, ineficaz, atrasado e irrelevante. Em todas as frentes, o quadro é de retirada. Os soldados de licença para visitar os parentes não podem compreender o que está acontecendo. As famílias os contemplam com uma estranha piedade no olhar. Ninguém ousa lhes dizer que sua causa é uma causa perdida. Durante 4 anos, Berlim foi com efeito a capital da Europa. Agora, no outono de 44, seus inimigos começam a fechar o cerco. Os russos estão 400 quilômetros a leste na Polônia. Britânicos e americanos apenas a 560 quilômetros a oeste, ocupando a Bélgica, França e Itália. Todos vindo na direção de Berlim, apostando para ver quem será o primeiro a tomar a capital nazista. A cidade alemã que menos desejou os nazistas acabará pagando por eles. Novas medidas para a guerra total. Teatros e cinemas deverão fechar. A partir de hoje, a semana de trabalho em todos os escritórios deverá ser de 60 horas. As mulheres serão recrutadas para o trabalho na indústria. Os berlinenses são informados de que as novas medidas deverão trazer uma vitória mais rápida. Os líderes parecem fazer eco à popular canção "Sei que um milagre vai acontecer". A população ouve tanto isso no outono de 44 que talvez também tenha começado a acreditar. Mas todos sabem que o colapso final está muito próximo. As mulheres obrigadas a trabalhar nas fábricas descobrem muitas vezes que sua participação não é necessária. Não há quantidades suficientes de matéria-prima para mantê-las ocupadas. Os chefes de turma ensinam o serviço, mas também as orientam no sentido de não comentarem a falta de matéria-prima. É melhor para todos que não trabalhem muito, nem muito depressa. Caso contrário, poderão acabar sendo convocadas para lutar na guerra. Wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt. Ach, das wäre
Em outubro voltam os bombardeios. Mais de 1000 bombardeiros atacam a cidade noite e dia, cobrindo Berlim com tapetes e tapetes de bombas. Às vezes uma rua pega fogo e as pessoas da vizinhança correm para apreciar, porque ficam paradas simplesmente observando o que acontece ou que se pergunta, contemplando as chamas douradas. O que será esse fascínio que leva as pessoas a contemplarem a sua própria cidade em chamas? O inverno se aproxima e os bombardeiros agem livremente. Os céus estão praticamente sem qualquer defesa. A força aérea alemã foi praticamente destruída. A casa está completamente destruída, Peter. Faz 3 meses que não tenho notícias suas. Eu e o bebê estamos na casa da tia Ana. Estamos muito apertados, pois a cunhada também está morando com ela. Querido Fritz, explodiram tudo. Saímos nos arrastando até a casa de Paula, mas muitas vezes ficamos pensando que certas coisas com a família são piores do que com os amigos. Querida tia Mary, agora que Carl está morto, eu não desejo mais viver aqui. Será que a senhora poderia me abrigar? Tudo que eu desejo é dormir, dormir, dormir. É muito difícil avaliar os sentimentos dos berlinenses. Eles não desejam a vitória, não desejam a derrota. Tudo o que querem é que isso se acabe. E embora ainda tantos façam fila para receber rações de emergência de pão preto ou tentem acumular bens para se sentirem vivos, outros ainda acreditam que Hitler poderá vencer a guerra e se preocupam pensando se conseguirão manter intactas suas coleções de porcelana até o fim da guerra. Mas a maioria leva uma vida obscura em porões ou abrigos, só saindo à luz do dia durante breves intervalos entre os ataques, para obter o suficiente para satisfazer suas parcas necessidades e manter sua existência sombria. É organizada uma gigantesca campanha de donativos para o esforço de guerra. A receptividade ainda é muito grande e as pessoas ainda se mostram dispostas a colaborar. Por quê? Talvez pelo medo de enfrentarem problemas com as autoridades. A cidade está cheia de informantes e as atitudes derrotistas são punidas com severidade. Mas isso não explica tudo. Por que dão as próprias roupas quando já é difícil comprar roupas novas e quando o futuro poderá ser ainda pior? Talvez porque ainda não seja possível aceitar a ideia da derrota. Os ataques prosseguem impiedosamente. Os berlinenses parecem se assemelhar cada vez mais às formigas, abrindo cautelosamente caminho por entre as ruínas, vivendo em porões ou nos profundos esconderijos antiaéreos de concreto, alguns dos quais capazes de abrigar 15.000 pessoas. Nós não conseguimos um abrigo, por isso fomos para o metrô. Havia muita gente por lá, era como um abrigo. Eu me lembro de um velho com uma bengala e, como eu estava com muito medo, ele me falava sobre Rudkaschen e Schneewittchen. Ele era um avô e tentava me deixar mais tranquila. De repente ficou tudo escuro. Não me lembro bem por quanto tempo, talvez uma meia hora. Quando acenderam as luzes de emergência, ele foi completamente destruído pela explosão. Tudo que pude ver foi a sua cabeça e a sua bengala. As casas ardiam. As ruas estavam cheias de fósforo. Nós andávamos em meio aos fósforos. Ninguém podia ter certeza se viveria mais 5 horas. Quando nós deixávamos o porão, costumávamos dizer assim: agora estamos salvos por 5 horas. Isto porque logo surgia a próxima possibilidade de sermos mortos. Surgia a próxima bomba. Durante essa fase terrível, jamais dei tanto valor a coisas como o nascer do sol ou as flores.
E nosso porão tínhamos um lugar reservado aos cadáveres. Um lugar onde todos podiam vê-los. Lembro ainda hoje que tínhamos enfermeiras, especialmente as enfermeiras jovens, que passavam muito tempo sem usar as escadas. O fluxo constante de feridos encaminhados aos já danificados e superlotados hospitais indicava que os serviços médicos estavam prestes a entrar em colapso. O fornecimento de eletricidade, gás e água era interrompido constantemente. O sistema sanitário da cidade estava numa situação crítica. Uma nova expressão passa a fazer parte do vocabulário berlinense. Quando as pessoas se despediam, já não diziam até logo, ou até nos encontrarmos novamente, diziam simplesmente espero que escape. Entre fevereiro e março de 45, a cidade foi bombardeada durante 30 dias consecutivos, de noite pelos britânicos, de dia pelos americanos. Muitas vezes por mais de 3.000 bombardeiros ao mesmo tempo. Em março também chegaram os russos. A esta altura, pelo menos 52.000 berlinenses tinham morrido. 16 quilômetros quadrados da cidade tinham sido destruídos. E uma em cada 3 residências se tornara inabitável. Wenn du erst endlich wieder bei mir bist, mich zählst dich und nie mehr lässt allein. Das wird ein Esta canção tocava sem parar no rádio, podendo ser ouvida nos apartamentos sem janelas. O tempo úmido e quente da primavera chega cedo em 45 e os dias de março são agradáveis. Heute bist du noch weit, doch die Zeit wird vorübergehen und mit ihr geht das Leid. Durante as semanas que transcorriam entre os bombardeios, pode-se ouvir os canhões russos no leste. Eles estavam a uma distância de apenas 80 quilômetros. A vida parece impossível, mas as lojas que ainda têm estoque fazem liquidações de primavera. Os jornais, embora agora só com uma única página, continuam sendo impressos. Os correios funcionam. O lixo é coletado, o telefone funciona. Alguns restaurantes conseguiram se manter abertos e seu movimento é grande. Até mesmo alguns teatros e cinemas continuam funcionando e parte do zoológico ainda permanece aberto. A poeira das bombas permanece suspensa no ar, mas 1.000 automóveis particulares continuam circulando pela cidade. Meio litro de gasolina custa 15 cigarros no mercado negro. 600.000 pessoas vão para o trabalho diariamente, embora a grande maioria precise caminhar até lá. E é importante ser pontual, pois os americanos são pontuais. Por volta das 9 já estão sobrevoando a cidade. Na cidade silenciosa, pode-se sentir no ar que esta deve ser a trégua final antes do ataque final. A temporada de concertos da Filarmônica de Berlim prossegue normalmente, às vezes no frio, utilizando apenas uma iluminação de emergência. Mas continua ativa, uma instituição sagrada. Enquanto a Filarmônica continuar tocando, os berlinenses não acreditarão que o fim do mundo está próximo. Juro que serei leal e obediente ao Führer. Velhos de mais de 60 anos, rapazes entre 16 e 18 anos e pessoas fisicamente inaptas prestam juramento ao entrar para Volksturm, a Guarda Nacional Alemã.
Ich glaube, dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen, damit die soziale Zukunft meines Volkes preiszugeben. Männer des Berliner Volkssturms. Homens do Volkssturm de Berlim. A Alemanha tem à sua disposição, não apenas no fronte, mas também em todo o país, milhões de combatentes bem armados e firmemente determinados a jamais se render aos inimigos do Reich. Festen und unerschütterlichen Willen haben, niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren. Dois milhões e 750 mil pessoas vivem hoje em Berlim. 2 milhões são mulheres. Os recrutas da nova Guarda Nacional deverão defendê-las contra os tanques russos. A metade deles conta apenas com as mãos para lutar. A outra, uma pequena coleção de armas de pequeno porte, é reunida apressadamente. A uma distância de 80 quilômetros às margens do rio Oder, os russos esperam mais de 1 milhão de russos envolvidos em grandes preparativos para aquela que deverá ser a última grande batalha desta guerra. Berlim parece ter sido abocanhada pelas mandíbulas de um gigantesco quebra-nozes. Os britânicos e os americanos estão a menos de 100 quilômetros de um lado e os russos a 80 quilômetros de outro. Os berlinenses acompanham o progresso dos exércitos, esperando com fervor que aconteça a liberação pelos americanos e a não conquista pelos russos. Mas os americanos se deram uma pausa voluntária, deixando a captura de Berlim aos cuidados dos russos. Se nas ofensivas nas duas extremidades do fronte oriental não esperarmos, nem agirmos com clemência, essas divisões, que resultaram recentemente em pequenas ofensivas, deverão produzir nas próximas semanas e nos próximos meses grandes ofensivas. Partimos para a batalha como se partíssemos para um ato de adoração divina. Se traírem os seus exércitos e abandonarem os seus tanques, vocês não terão mais nada pela frente, a não ser os seus filhos assassinados e suas mulheres violentadas. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache. Até mesmo Goebbels começa a demonstrar sinais de cansaço, mas ele está decidido a representar a última cena desta tragédia que ele mesmo escreveu. E como outros grandes atores, ele é arrebatado pelo próprio desempenho. A magia ainda funciona. O Führer me disse ainda anteontem: acredito firmemente que podemos vencer esta crise, vencer o inimigo e rechaçá-lo. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivarmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Und für Adolf Hitler, Sieg! Os russos davam tempo ao tempo, aguardando até que todos os detalhes do plano estivessem concluídos. Milhares de tanques e canhões posicionados no bosque ao longo de uma fronteira de mais de 150 quilômetros. Provisões, munições, milhões de balas, tudo pronto para ser utilizado. Os preparativos estão quase concluídos. Hitler determinara que os homens e mulheres idosos de Volkssturm fossem treinados para defender cada rua de sua cidade.
dia 16 de abril, são reiniciados os ataques russos para Hitler. Esta é a batalha final dos titãs. Dentro de pouco tempo, os russos avançam cheios de confiança, apesar da teimosa resistência do exército alemão, que recebeu ordens de não retroceder um centímetro. As tropas de Hitler são menos numerosas e não estão assim tão bem armadas. Refugiados chegam à cidade. Trazem rumores horripilantes sobre os russos. Relatos de estupros generalizados são utilizados pela máquina de propaganda de Goebbels para incentivar uma última e desesperada defesa. Três gigantescas trincheiras são escavadas em torno da cidade. Parece um esforço desesperado. E quando os jornais publicam anúncios pedindo a colaboração popular, a resposta é quase inexistente, como disse um coronel revoltado. Os jardineiros de Berlim parecem acreditar que seja mais importante abrir canteiros de batatas do que armadilhas para tanques. Os mais brincalhões dizem ter grande confiança nas defesas. Sim, as barricadas vão nos salvar. Os russos vão morrer de rir só de olhar para elas. Com os russos a apenas 50 quilômetros do centro da cidade, a Filarmônica apresenta seu último concerto. O concerto para violino de Beethoven e o Götterdämmerung de Wagner. No dia 19 de abril, véspera do aniversário de Hitler, Goebbels pronuncia seu último grande discurso pelo rádio. Talvez tenha falado de tempos mais felizes, ou quem sabe, menos felizes. Mas nunca antes a situação foi tão crítica quanto hoje. Em nenhuma outra ocasião o povo alemão foi obrigado a defender a própria vida, correndo riscos tão grandes. E num último esforço geral, garantir a integridade do Reich. Hoje vivemos o último ato de uma gigantesca tragédia. Quem senão o Führer poderá nos mostrar o caminho? Em meio ao perigo, a Alemanha comemora o seu maior triunfo. Se a história lembrar que este país e seu povo jamais abandonaram o seu líder, e que o seu líder jamais abandonou o seu povo, isso será a vitória. No dia 20 de abril, aniversário de Hitler, ele sai do seu esconderijo no centro da cidade para se avistar com alguns dos seus jovens defensores que talvez o estejam vendo pela primeira e última vez. Era preciso levar mensagens de uma companhia para outra. Quando os russos foram chegando cada vez mais perto, entrei para a organização de livre e espontânea vontade. No mesmo dia, os britânicos comemoraram com um dos mais intensos bombardeios de toda a guerra. Serviços essenciais como eletricidade foram interrompidos. O zoológico é finalmente fechado. Enquanto os russos abrem caminho até o centro da cidade, as donas de casa ainda fazem o possível para manter a normalidade, preparando-se para servir a refeição. O governo anuncia a emissão de carnês de racionamento de 8 dias. A notícia dá origem de uma piada. Com essas rações, iremos agora subir aos céus. Os lugares onde existe comida, qualquer tipo de comida, são cobiçados. Quando há carne, há também riscos de todos os tipos. A família deve ser alimentada. As mulheres cozinham sob o fogo inimigo, em cima nas cozinhas, e depois levam alimento para as famílias no porão. Mas alguns já nem se dão mais ao trabalho de descer até os porões.
Milhares de membros da Guarda Nacional e do partido jogam fora seus distintivos e rifles, voltando a engrossar a população civil da cidade. A ordem pública começa a entrar em colapso. O sentido de propriedade desaparece e as pessoas simplesmente apanham o que precisam. Os SS percorrem freneticamente as áreas não capturadas da cidade, enforcando os desertores nos postes. Esta é uma última e desesperada tentativa de manter a resistência e deter a onda de fatalismo que se abateu sobre algumas áreas da cidade. A autoridade, a ordem pública deixaram de ter qualquer significado. Parece haver algo de alegria nesse estágio intermediário entre este mundo e o próximo. Um número cada vez maior dos teimosos defensores parece não compartilhar a visão mística de glória do Führer. Eles preferem se render a morrer. Nas áreas capturadas, os russos distribuem alimentos aos cidadãos famintos, surpresos com a descoberta de que esses soldados são seres humanos. Agora os russos estão a apenas 100 metros do esconderijo de concreto, onde Hitler e Goebbels aguardam o desenrolar dos acontecimentos. Dizia a voz: nosso Führer, Adolf Hitler, lutando até o fim contra o bolchevismo, morreu esta tarde defendendo a Alemanha. A rádio de Hamburgo transmite a mensagem no dia 1º de maio às 10 da noite. Mas a maioria dos berlinenses não ouve a notícia, seus rádios já não funcionam. De qualquer maneira, trata-se de uma mentira. Hitler já estava morto há mais de 24 horas. Ele cometera suicídio. Os berlinenses que ouvem rumores sobre a verdade dão de ombros e dizem: ele escolheu o caminho mais fácil. Mesmo assim, a resistência continua. No centro da cidade, os russos combatem os últimos fanáticos. Procuram atacar apenas as casas de onde saem disparos, mas o decreto final de Hitler custou a vida de milhares de berlinenses. Os russos tomam o Reichstag e colocam sua bandeira no portão de Brandenburg. A batalha chega ao fim. Estamos em 2 de maio de 45. O general Weidling, comandante do Volkssturm, e a juventude hitlerista saem do esconderijo e se rendem. Era tudo o que restava da defesa alemã. Os cansados participantes dessa última fútil e heróica batalha desfilam perante seus oficiais. Capitulação, não. A frase escrita nas paredes em ruínas parece ser tudo o que restou das heróicas visões de Goebbels há apenas 2 semanas. Ele havia jurado fazer explodir pessoalmente as ruas em que aparecesse a bandeira branca. Mas agora se mantém em silêncio. Seu corpo é encontrado pelos russos no jardim da chancelaria. Havia cometido suicídio. Nem sequer foi cremado de forma adequada. Não havia gasolina suficiente. A cidade pertence aos vitoriosos e aos prisioneiros que libertaram das prisões. Os russos começam a se divertir e a examinar a cidade que conquistaram. A capital do Reich alemão está morta. Embora sob as ruínas da cidade 2 milhões de berlinenses ainda estejam vivos. Os conquistadores atravessam as ruínas da chancelaria e chegam ao escritório de Hitler.
Talvez eles até fossem os vitoriosos e tivessem direito a tudo que desejavam. E foi exatamente isso o que fizeram. Eu tinha cabelos longos e negros. Haviam circulado boatos sobre o que poderia acontecer às mulheres. Uma mulher idosa me aconselhou a esconder os meus cabelos. Eu coloquei um lenço na cabeça para ficar feia, para chamar menos atenção, mas não adiantou. Fomos levadas. Um soldado na frente, com uma metralhadora, outro nas minhas costas. Depois, uma outra mulher, um outro soldado, e assim ia, uma longa fila. O último homem que me procurou naquela noite era muito jovem, muito feio, um tipo mongol, cheio de cicatrizes no rosto. Ele devia ter tido varíola ou então catapora. Eu estava tão cansada que decidi arriscar então. Não suportava mais tudo aquilo novamente. Então eu perguntei àquele homem o que ele sentiria se eu fosse a sua irmã. Isso parece que causou algum impacto, pois aquele homem ficou o resto da noite comigo, mas não me tocou nem uma vez, nem um minuto. No dia 8 de maio, Keitel assina a rendição incondicional da Alemanha. Isso aconteceu em Berlim não porque a cidade é a capital da Alemanha, mas para agradar o Marechal Zhukov e os russos. Os americanos e os britânicos já haviam assinado o acordo em algum outro lugar. As mulheres de Berlim, praticamente só há mulheres e crianças na cidade, são encarregadas de remover os escombros. Muitos dos sobreviventes já não sentem vergonha ou orgulho ferido. Manter-se vivo é sua única ocupação. Andamos de um lado para o outro da rua procurando alguma coisa para comer. Então nós vimos um soldado alemão morto. No primeiro dia, ele estava de sapatos, calças, tudo. Mas logo os alemães tiraram tudo isso, pois precisavam de sapatos, precisavam de calças, pullovers. Ele tinha ficado completamente nu. Um dia nós descobrimos que alguém tinha cortado um dos dedos daquele soldado para tirar um anel de ouro, para trocar por um pouco de comida. Os britânicos, os americanos e os franceses chegam para usufruir a vitória. Só agora muita gente começa a perceber como esta cidade foi odiada. Não é só a Alemanha que será dividida e ocupada, o mesmo deverá acontecer a Berlim. Os aliados terão cada um a sua parte. No verão de 1945, apenas algumas semanas depois do fim da guerra, enquanto crianças morrem de fome no meio da rua e a cidade está cheia de desabrigados, os cafés voltam a funcionar. Há pessoas que conseguem viver a alegria até de um momento como esse, que conseguem roupas, fazem amizade com antigos inimigos, trazem a vida de volta à normalidade. É mais difícil mudar os hábitos do berlinense do que destruir sua cidade. A fome e o mercado negro, a remoção dos vestígios do nazismo e a confraternização, tudo isso faz parte do mundo de contradições no qual Berlim começa uma vida nova, conservando muito da velha. Berlim, a cidade condenada.